Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre colesterol. O colesterol, ele é uma molécula de gordura. Ele está presente nos alimentos que nós ingerimos e o nosso corpo, ele também tem a capacidade de produzir colesterol. O colesterol, ele é importante porque ele faz parte das membranas celulares da nossa célula. Todas as nossas células, elas possuem uma membrana que é chamada de bicamada lipídica. E o colesterol, ele está envolvido na formação dessas membranas. E não só isso, o colesterol também é responsável por formar diversos hormônios. A testosterona, a vitamina D, o estradiol. Tá bom, já que você entendeu o que é o colesterol e a sua importância, precisamos falar das lipoproteínas que são formadas pelo colesterol. Quando você ouve uma pessoa dizer que o colesterol dela está alto ou colesterol ruim, né? O que ela quer dizer? O colesterol ruim é o colesterol LDL. E o que significa ser esse colesterol LDL? O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Nós temos o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, conhecido como colesterol bom. Nós temos os quilomicrons, temos VLDLs, entre outros. Tá bom, César, já entendi. Mas por que algumas pessoas dizem que é bom, outras pessoas dizem que é ruim? O colesterol em si, ele não é ruim. Como eu já falei, ele forma as membranas celulares, ele forma hormônios, tem diversas funções, faz parte da bile, entre outras. Por que as pessoas chamam de colesterol ruim? Porque temos o LDL, que eu falei anteriormente, é um problema quando está em um nível muito elevado. Quando o LDL está muito elevado, tem uma predisposição a formar placas de ateroma. O que são essas placas de ateroma? São placas formadas por gorduras, por cálcios e outras substâncias. O colesterol LDL, por ser de baixa densidade, consegue entrar na camada das suas artérias. As suas artérias, elas têm 3 camadas e ele entra naquela primeira camada inicialmente, principalmente em locais onde é mais frágil, o sangue está turbilhando muito, está indo muito forte. E qual que é o problema de formar essas placas? Essas placas são as famosas placas de ateroma, aquelas placas que vão causar infartos, AVCs, doenças arteriais obstrutivas periféricas. Até aqui você conseguiu compreender. O colesterol em si não é ruim, ele é carregado na corrente sanguínea por algumas proteínas, que são as lipoproteínas, HDL, LDL, VLDL. Quando o LDL está muito elevado, predispõe a formar placas de gordura e essas placas podem se desprender e causar infarto, um AVC, uma doença arterial obstrutiva periférica. Mas, quando você está saudável, os níveis estão normais, esse LDL, ele tem a função de pegar o colesterol que está no seu fígado, você ingeriu ou produziu, e ele leva para a periferia, leva para as células que precisam dele, que vão utilizar para fazer hormônios e fazer vitamina D. E como que ocorre a formação dessas placas de ateroma nos seus vasos sanguíneos? Quando o seu colesterol está muito elevado, parte dessas partículas se infiltram ali na parede das suas artérias. E isso faz com que elas sejam oxidadas. E quando esse LDL ele é oxidado, ele se torna muito inflamatório. Quando o seu corpo reconhece que tem uma substância que está fora do lugar, no caso o LDL que infiltrou ali na parede, ele manda o sistema imune ir defender. O que acontece? Os macrófagos, que são células de defesa, vão lá e consomem esse LDL, fagocitam, eles comem. Quando esses macrófagos engolem esse LDL, eles passam a se chamar células espumosas. E aí começa a infiltrar mais LDL, entra mais macrófagos, eles engolem mais LDL, mais colesterol, formam mais células espumosas e começam a se acumular dentro do endotélio. Com o tempo, com o acúmulo dessas células e de lipídios, passa a se formar uma placa de ateroma, que vai ser recoberta por tecido fibroso, e assim ela vai crescendo para dentro do vaso e vai causando uma obstrução. É como se entupisse um cano. Isso prejudica o fluxo sanguíneo. Algumas pessoas têm
A conhecida angina, né? Tem angina estável e angina instável, ocorre por conta dessa placa e ela tem uma maior chance de ter um infarto por conta dessa placa ali nas coronárias, na artéria do coração. E se ela crescer em alguma artéria que leve ao cérebro e se desprender, formar trombos, ela pode causar um AVC. E agora a parte mais polêmica. Como reduzir o LDL? Vai depender muito se ele colocar vegetais, verduras na dieta, ele melhora também o perfil lipídico dele. Por quê? Quando ele come vegetais, verduras, principalmente as verduras que são ricas em fibra, alface, couve, rúcula, quando ele consome esse alimento, ele entra, né, pela boca, estômago, intestino, e lá no intestino, quando é liberado a bile ou a gordura do alimento, essas fibras desses alimentos envolvem esse colesterol e impede com que o colesterol seja reabsorvido. E assim a pessoa vai eliminar a gordura pelas fezes junto com as fibras ali e o resto alimentar. Outro ponto importante é a prática de atividade física, principalmente exercícios que são aeróbicos. Fazer uma corrida, bicicleta. Se não consegue correr, pode fazer uma caminhada leve, começa devagar. A musculação, ela é boa, ela não é ruim, só que para reduzir o LDL, o que a gente tem de maior evidência é a prática de atividades aeróbicas, seja corrida, caminhada, natação, algo que seja mais intenso, porque a musculação, você pega peso, é claro, mas você tem aquele descanso, você não estimula muito essa questão aeróbica, né? Porque a musculação ela é anaeróbica, você não precisa de oxigênio para executar o exercício. Outro ponto importante é o consumo excessivo de álcool. O álcool, ele é muito calórico, ele é mais calórico que o açúcar. Quando você ingere muita bebida alcoólica, você acaba produzindo mais gordura. Você utiliza daquelas calorias do álcool para estocar energia. Então você guarda gordura e aumenta o colesterol na sua corrente sanguínea. Então, se você evitar ingestão de bebida alcoólica, alimentos ultraprocessados, melhorar a sua alimentação, praticar atividade física, você consegue já melhorar o seu perfil lipídico. Agora, se você é uma pessoa mais idosa ou uma pessoa que já sofreu infarto, tem síndrome metabólica, tem pressão alta, é diabético, tem um risco cardiovascular mais elevado, ou seja, você tem uma chance maior de ter um infarto, um AVC, um ANDAOP, o médico ele pode abrir mão de prescrições medicamentosas, como as estatinas. Não é qualquer pessoa que tem que tomar estatina. O médico ele vai avaliar individualmente, porque cada pessoa é diferente, você é diferente da outra pessoa, e aí ele vai prescrever a estatina se achar necessário. E a estatina ela ajuda a reduzir esse LDL. Se você não conseguiu reduzir na dieta e ele identificou alguns outros fatores de risco, ele pode utilizar as estatinas em você. E a gente vê muito na internet hoje em dia médicos, profissionais de saúde, nutricionista, que ficam falando que você tem que comer gordura animal para ser saudável. É muito polêmico, mas todo profissional de saúde deveria se basear através de evidências e não em experiência pessoal. E o que a gente tem de evidência é que a gordura saturada, quando em níveis muito altos, quando a pessoa ingere muita gordura saturada, o LDL dela se eleva, e os estudos mostram que as pessoas que têm infarto, as que tiveram mais infarto, o LDL estava mais elevado. Então, a pessoa que come muita gordura saturada tem outros riscos também, outros fatores, como diabetes, hipertensão, mas é uma associação direta. Se você come muita gordura saturada e seu LDL está muito elevado, você tem um maior risco de ter um infarto ou um AVC. Se você for utilizar banha de porco ou óleo de soja, priorize o óleo de soja, porque a banha de porco é uma gordura animal, tem muita gordura saturada e isso pode aumentar o seu LDL se em consumo exagerado. Lembrando que tudo tem que ter seu equilíbrio. Praticar atividade física, tem que comer melhor, comer mais frutas, verduras, vegetais, reduzir ultraprocessados e assim você consegue viver melhor. Se você quiser que eu fale de outros temas, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado!